Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar de colesterol. Bom, o colesterol alto é uma doença silenciosa e que causa outras doenças graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o colesterol alto aumenta o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares. Porém, mais da metade das pessoas em todo o mundo que têm um colesterol alto desconhece que têm os níveis elevados, por ser uma doença silenciosa e sem sintomas evidentes. Portanto, hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta doença e saber como prevenir. Seja bem-vindo. O cuidado com a alimentação faz parte da rotina de cuidar do coração. A dinâmica do dia a dia, multitarefas, tempo apertado, tem levado as pessoas a introduzir cada vez mais fast foods industrializados nos hábitos alimentares, o que é um perigo para o coração. Os alimentos ultraprocessados, industrializados em geral, são ricos em açúcar, gorduras, sódios, aditivos químicos como corantes, adoçantes e dão sabor e textura ao alimento. Porém, se ingeridos em excesso, podem provocar uma série de doenças, desde obesidade até problemas cardiovasculares, diabetes e cancro. Em Moçambique, estima-se que cerca de 70 mil mortes que ocorrem por ano sejam causadas pelas doenças não transmissíveis. As doenças cardiovasculares, a diabetes mellitus, o cancro e as doenças respiratórias crônicas. A maior parte destas doenças pode ser prevenida no âmbito da própria casa, aplicando-se regras simples. Primeiro, você deve ter força de vontade. Invista mais em alimentos que são retirados das machambas, como frutas, verduras, legumes e consuma o mínimo de industrializado possível. Descasque mais e desembrulhe menos. Pratique atividade física, modere no consumo de álcool e tabaco. Se você sofre com alguma doença crônica, os cuidados devem ser redobrados. Lembre-se, a nossa saúde é um reflexo do que comemos. Por isso, selecionar melhor os alimentos a cada refeição tem impacto direto num coração saudável. Prevenção sempre é o melhor caminho. Bom, hoje vamos conversar com o Dr. Domingos Diogo, é médico cardiologista, é quem vai aumentar os nossos conhecimentos hoje sobre esta matéria, o colesterol. Bom, Dr. Diogo, olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, muito obrigado. É todo o prazer de eu estar aqui convosco. Senti até um bocadinho de nostalgia de estar em frente das câmaras. Há bastante tempo que eu tinha me retirado, mas é com grande prazer que eu venho. E se me permitir só uma coisa pequena, gostaria de me solidarizar com todos os colegas médicos nesta situação difícil que estamos a passar. Não só para os médicos, também para a população, também acho também para o governo. Estou solidário e gostaria que esta situação se resolvesse o mais depressa possível, até mesmo antes da quadra festiva seria muito bom. Este é o meu desejo e o meu apelo. Certo, obrigado. É o desejo de todos os moçambicanos. Bom, Dr. Diogo, indo àquele que é o assunto que nos levou até aqui, o que é o colesterol? Quando se fala do colesterol, nós muitas vezes ouvimos falar, mas não temos informações suficientes em relação a este assunto, que é tão importante, porque é um assunto que está relacionado com a nossa saúde. Muito bem, é verdade. A gente ouve falar do colesterol e ficamos no abstrato. O colesterol são as gorduras. Este é o primeiro dado objetivo palpável. Portanto, colesterol quer dizer gorduras, mas são aquelas gorduras que circulam no sangue. Este é que é o grande problema. Eu costumo comparar estas gorduras que circulam no sangue, nos vasos sanguíneos, com aquilo que acontece com os nossos tubos em casa, os tubos da água, que muitas das vezes esses tubos ficam oxidados e entopem. Então, é exatamente isto que acontece com os nossos vasos, por causa destas gorduras, por causa deste colesterol, que mais tarde ou mais cedo desenvolve
obstrução dos nossos vasos. Certo. O doutor falou que o colesterol é uma gordura e claro que fazendo parte do nosso organismo é essencial para o nosso corpo. Porém, chega um momento que ele se torna preocupante. Quando é que ele começa a tornar-se vilão? Em princípio, vou dar os dados importantes, os valores, porque as pessoas ficam mais sensibilizadas com os valores. O nosso valor do colesterol no sangue tem que ser mais ou menos por volta de 5,2 a 5,4 milimoles por litro. Este é o valor, digamos, é o limite máximo. Alguém me dizia de que o limite mínimo devia ser 0, mas não é verdade, porque, como disse, e eu concordo consigo plenamente, a maior parte das gorduras que nós temos no sangue constituem fundamentalmente o suporte de todas as nossas células. Então, a gordura é necessária no nosso organismo. Então, qual é então a gordura que não é necessária? O colesterol é composto por duas unidades importantes. É o HDL e o LDL. São dois componentes fundamentais do colesterol. Então, o que acontece? É que este HDL, que se chama, que é conhecido por bom colesterol, é este HDL que transporta o colesterol, todas as gorduras, para dentro do fígado e para dentro do corpo. Não deixa ele circular nos vasos sanguíneos. Porque quando ele fica muito tempo a circular, ele torna-se, digamos assim, deletério, torna-se um problema que vai obstruir os vasos. E qual é este colesterol que carrega do corpo, do fígado, para o sangue? É o tal colesterol mau, é o LDL. LDL é responsável de carregar o colesterol para os vasos sanguíneos e ele é que é o responsável realmente para a obstrução dos vasos. Portanto, esses dois núcleos, as duas unidades, elas têm que estar mais ou menos em equilíbrio. Porque quando o HDL é muito alto, aquele bom colesterol é bom. Mas quando o colesterol mau é muito alto, é muito mau. Mas às vezes temos o colesterol total normal. Mas é normal à custa de um colesterol bom muito baixo e um colesterol mau muito alto. Também esta situação é uma situação deletéria para o nosso organismo. Então tem de sempre haver equilíbrio. Equilíbrio entre as duas subunidades do colesterol total. Doutor, o colesterol alto dá algum tipo de sinal ou sintoma? Nós temos como saber que estamos nesta situação? Aquilo que nós aconselhamos, infelizmente, faz parte daqueles exames do sangue em que nos assustamos quando vê que o colesterol é alto, de repente, quando vamos fazer um exame de sangue de rotina e encontramos que o colesterol está alto. Mas não sabemos há quanto tempo que está alto e o que é que está-se a passar dentro do organismo. Esta situação entra num grupo das chamadas doenças silenciosas. Quando este colesterol tapa um vaso, qualquer que seja, tapa um vaso do cérebro, provoca AVC, tapa um vaso do coração, provoca ataque cardíaco, tapa um vaso dos rins, provoca insuficiência renal. Mas quando faz isso, a situação já é dramática. Já temos uma situação de que a clínica manifestou-se, mas já não há retorno. Este é o problema do colesterol e de muitas outras doenças que entram neste grande grupo das doenças silenciosas. E qual é o encaminhamento, doutor, que é dado ao paciente quando já chega com estas complicações na unidade sanitária? Estas patologias têm um pilar importante. Talvez devemos começar por isso, que é a alimentação. Então, há uma alimentação rica em colesterol. Aqui vou abrir um parênteses. Toda a nossa dieta, toda a nossa alimentação, oriunda das carnes animais, oriunda de tudo que é animal, portanto, tem um colesterol chamado colesterol mau. Dizem que são gorduras saturadas. Enquanto que os óleos que vêm dos vegetais, eu vou abrir parênteses aqui, com exceção do coco, óleo de coco, com exceção de óleo animal, para dar um exemplo bem claro aqui, todas as gorduras que solidificam na temperatura ambiental são maus. Então fazem parte das gorduras saturadas. Enquanto que aqueles outros óleos, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, azeite, portanto, óleo
de azeitonas, etc. Este óleo, na temperatura ambiental, ele não solidifica. Então, é constituído fundamentalmente pela gordura poliinsaturada. Esta gordura poliinsaturada é que não tem o colesterol mau. Eu vou abrir um parênteses para classificar melhor. São os óleos do peixe. O óleo do peixe, que tem muito ômega 3 e ômega 6, é extremamente importante para a nossa dieta, porque ele, para além de ser importante para processos de oxidificação, também é muito importante porque baixa o colesterol mau. Então, o segredo de tudo está na nossa alimentação e nos nossos hábitos do dia a dia. Este é um grande pilar. O primeiro pilar, sem dúvidas, para o tratamento. O primeiro pilar para a prevenção é a dieta, são os hábitos alimentares. Certo. E doutor, quem são as pessoas mais suscetíveis de desenvolver o colesterol alto? Primeira parte, já falamos, aqueles que têm os hábitos alimentares, digamos... não saudáveis. Exatamente. Digamos, com muita dieta de origem animal. Portanto, o apelo é, os vegetarianos seriam a melhor dieta, digamos assim, para ter um colesterol razoável, para ter um colesterol bom. E este é um pilar do tratamento e da prevenção, sem dúvidas. Se nós estivermos fora disto, somos suscetíveis de desenvolver o colesterol alto. Mas também há um detalhe, porque este colesterol é todo processado e degradado no nosso organismo. Há pessoas que já nascem com deficiências. Vou dar um exemplo muito simples. Há pessoas que nascem com deficiência da pigmentação da pele. Da mesma forma que também há pessoas que nascem com problemas de deficiência de combater este colesterol. Então, são pessoas que aparecem com colesterol extremamente alto em tenras idades. Portanto, uma idade abaixo dos 30, 35 anos de idade. Porque depois desta idade, esta patologia faz parte daquelas doenças todas do processo de envelhecimento. Porque nós jovens não temos colesterol alto, apesar de termos uma dieta relativamente não saudável, relativamente. Mas depois, quando chegamos a uma certa idade, já não podemos ter este privilégio de alimentarmos de qualquer maneira, digamos assim. Então, esta doença, este colesterol, faz parte do leque de doenças que fazem parte do envelhecimento. Certo. E para prevenir o colesterol, acredito que sejam as mesmas atitudes que nós tomamos para prevenir, por exemplo, a hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Não? Sem dúvidas, concordo plenamente consigo. Principalmente as doenças que dependem muito do nosso comportamento alimentar. Digamos a hipertensão, digamos mesmo até a diabetes, etc. Portanto, são doenças que dependem muito de um pilar importante na alimentação, da nossa dieta. Então, essas doenças, sem dúvidas nenhuma, tocando a dieta, nós conseguimos minimizar ou mitigar a patologia do colesterol alto, quer mesmo da diabetes, quer mesmo da hipertensão arterial. Certo. Doutor, qual é a importância de fazermos exames de rotina ou estar sempre perto do nosso médico para podermos identificar estas doenças, se calhar prevenir e, no caso de já termos esta doença, fazermos o devido tratamento? Eu recordo que numa das entrevistas que o doutor deu ao nosso programa, disse algo que eu não me esqueci. Falávamos do infarto e o doutor disse que cada minuto que passa que nós não levamos o doente para o hospital é um miocárdio que estamos a perder. E, portanto, isto acontece não só no infarto, mas em outras doenças relacionadas ao nosso coração. A importância de ir ao hospital. É extremamente importante não ir ao hospital quando estamos doentes. Para mim, a mensagem importante é esta, principalmente depois dos 25, depois dos 30 anos. E na mulher, fundamentalmente, depois da menopausa. Não podemos ir para o hospital só quando nós estivermos doentes, só quando nós estivermos graves. É importante irmos para o hospital, fazer uma rotina. É com essa rotina, depois, que os médicos aconselham ao doente, em função, realmente, das análises. Portanto, é um aconselhamento personalizado, é um aconselhamento completamente dirigido. Isto é extremamente importante. Nós conseguimos ver um doente com 50, com 60 anos de idade, que nunca fez um exame de colesterol, nunca fez um exame de açúcar. E de repente chega lá na consulta e açúcar acima de 20, de 25. Então, este é que é o grande problema.
Depois dos 30, dos 35 anos, é extremamente importante o indivíduo fazer um exame de rotina. Certo. Tal como disse o Dr. Domingos, é importante aproximar a unidade sanitária para fazer o rastreio e também ter orientações em relação à prevenção não só do colesterol alto, mas de várias outras doenças ligadas ao nosso coração e não só. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre colesterol. Bom, o assunto colesterol provoca muitas dúvidas, o que pode fazer com que algumas pessoas adotem hábitos que não contribuem em nada para melhorar ou prevenir este problema. Portanto, vamos a seguir esclarecer dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre este assunto. Olá, doutor. Gostava de saber que é verdade que as pessoas acima do peso estão mais propensas a ter colesterol. A obesidade é um problema no país. A obesidade é um problema em países desenvolvidos. E a obesidade é um problema das zonas urbanas. Então, o indivíduo obeso é um indivíduo de risco. Não é só de risco de ter colesterol alto. O indivíduo obeso tem risco de colesterol alto, tem risco de tensão alta, tem risco de ter diabetes, tem risco de ter apneia do sono, tem risco de ataque cardíaco. Portanto, a obesidade, não restam dúvidas, que é um fator de risco major. É verdade que ovos aumentam o colesterol? O primeiro detalhe que eu posso dar, a primeira resposta que eu posso dar sobre esta pergunta é que o ovo tem colesterol. Mas o ovo não tem só colesterol, tem também proteínas, também tem elementos energéticos que são necessários e não são deletérios para a nossa saúde. Aquilo que eu aconselho é que podemos consumir o ovo, mas devemos consumir de uma forma moderada, de uma forma regrada, porque o ovo, para além de ter colesterol, também tem propriedades nutritivas extremamente importantes para o nosso organismo. Olá, doutor. É verdade que beber muita água logo cedo diminui o colesterol? Não é só água com limão. Aquilo que eu ouço normalmente nas conversas banais é que água, tem que se beber logo água de manhã em jejum. Se tiver algum sabor, vale a pena. Neste caso, estamos a falar do limão. É muito importante beber água de uma forma não exagerada. Aquilo que nós ouvimos é que a pessoa bebe 2 litros, 1,5 litros logo de manhã, de imediato. Sim, pode beber água, mas pode beber de uma forma regrada, de uma forma espaçada, durante as 24, durante as 12 horas, e beber uma média de 3 a 4 litros de água por dia. Isso é extremamente importante e é muito bom para a saúde, porque o nosso organismo, mais de 60% é constituído por água. Olá, doutor. É possível controlar o colesterol apenas com alimentação, sem o uso de medicamentos? O pilar de tratamento não medicamentoso é fulcrado na alteração dos hábitos alimentares, é dirigido fundamentalmente no nosso comportamento alimentar, é um pilar importante. Há indivíduos que nós encontramos nas fases iniciais, nas fases precoces, e com a dieta relativamente rígida, conseguimos controlar, digamos assim, o colesterol no sangue. Mas maior parte das vezes, nós controlamos com a ajuda do medicamento. É importante dizer aqui que o pilar dieta alimentar, pilar comportamento alimentar, tem que se juntar a ele o medicamento. As pessoas pensam que quando começam a tomar o medicamento, podem abusar, podem comer, podem fugir do comportamento alimentar. Não. Portanto, manter o comportamento, manter
os hábitos saudáveis, mais o tratamento medicamentoso. Só para dizer e para acrescentar e para acabar sobre o tratamento, é que quando se começa a fazer o tratamento para o colesterol, faz-se o tratamento para toda a vida. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa, deixando as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos assuntos relacionados com a nossa saúde. E hoje, em particular, estamos a falar sobre colesterol. Bom, Dr. Diogo, são instantes finais desta conversa super interessante em que pude particularmente aprender muito sobre o colesterol e não só. Gostava que, em jeito de últimas considerações, o doutor deixasse recomendações para todos aqueles telespectadores que acompanham este programa neste momento. Estamos já na quadra festiva, podemos assim dizer. É um momento em que a alimentação do moçambicano altera de forma drástica e precisamos sempre de orientações médicas para termos uma boa saúde. Muito obrigado. A primeira recomendação médica é termos cuidado com a nossa alimentação. Utilizei muito a palavra dieta, uma palavra que eu não gosto, mas a palavra adequada para estas situações é mesmo mudança do nosso comportamento alimentar. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é verdade que estamos a entrar na quadra festiva. Eu costumo dizer sempre que uma andorinha não faz a primavera, mas também uma andorinha pode ser um prelúdio da primavera. Então, as festas mesmo, é uma vez por ano, é mesmo para os exageros. Eu posso aceitar neste momento, aceitamos neste momento da quadra festiva, que as pessoas alimentem-se com aquilo que eles gostam. Mas, depois da quadra festiva, voltamos à nossa atividade, ao nosso comportamento regrado, aos bons hábitos alimentares. Segundo, se tivermos colesterol alto, é verdade que nós temos que, primeiro pilar, usarmos a nossa alimentação. Eu esqueci-me de dizer um dado importante, é que, para além de toda a alimentação que nós falamos que era deletéria, esqueci-me de falar do caril de amendoim. O caril de amendoim é um dinamite, sem dúvidas, de colesterol. Então, é preciso termos muito cuidado com o caril de amendoim. E se nós tivermos o colesterol alto, é verdade que temos o pilar é a alimentação, mas devemos coadjuvar com o tratamento medicamentoso. E repito, o tratamento medicamentoso é um tratamento de toda a vida. O meu professor dizia-me assim, você quando acorda, toma o seu medicamento. Se você não acordar, não precisa tomar. Muito obrigado. O medicamento, certo. Aqui vai o apelo do Dr. Diogo para todos os telespectadores que acompanharam esta entrevista, principalmente os doentes crônicos. Eu sei muito bem que o moçambicano, quando já se sente melhor, mesmo sabendo que tem lá a doença, sabendo que é hipertenso, sabendo que tem diabetes, às vezes para a medicação. É importante tomar a medicação todos os dias, que é para a doença não ficar descontrolada, não é isso, doutor? É exatamente isso. Concordo plenamente, eu assino por baixo. Certo. Doutor Diogo, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade e por mais uma vez aceitar partilhar os seus conhecimentos com todos os telespectadores que estão a acompanhar esta entrevista e nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas edições. Sem dúvidas, muito obrigado. Eu reitero a minha disponibilidade para qualquer momento estar convosco aqui, é sempre um prazer deixar esta experiência, deixar este conhecimento para ajudar os nossos doentes, para ajudar a nossa população. Muito obrigado. Bom, tal como disse o Dr. Diogo, o tratamento da colesterol deve ser contínuo. Isso significa que os bons hábitos de saúde e o uso de medicamentos prescritos pelo médico não devem ser abandonados caso o paciente atinja o nível ideal de colesterol no sangue. Portanto, vamos a seguir ter dicas e orientações sobre alimentação saudável com o nutricionista. A recomendação exata ou necessária para com que consiga controlar e consiga tender a reduzir esses níveis altos de colesterol tem de ser essencialmente, em primeira mão, alimentos aqueles que, que são ricos em ômega, ok? Estamos a falar da ômega 3, alguns do ômega 6, outros
ômega 9. Quero acreditar que em algum momento nós já ouvimos falar por aí, mas isto é possível encontrar nos alimentos como, por exemplo, os peixes, ok? Refere-se das carnes brancas, não é? Peixes esses, principalmente fala-se do salmão, isto é, não se diz que os outros peixes não tenham, mas o salmão tem níveis elevados dessas gorduras boas. Então, e não só, estamos a falar também das amêndoas. Amêndoas, isto é, me refiro, por exemplo, da castanha, refiro-me da semente da abóbora, semente do gergelim, ok? Então, todas essas que têm esta característica, que têm esta característica de sementes desta natureza, elas promovem a redução ou o controle, necessariamente, do colesterol elevado. E não só, também podemos incrementar a verduras e sem verduras, alguns outros verduras sim e outros tipos de vegetais. Estou a falar, por exemplo, do alface, estou a falar do tomate, estou a falar da couve, estou a falar do pimento, condimentos aqueles que vêm na base da terra, podemos assim dizer. Alimentos como tal, que de certa forma não podem ser encorajados ou não podem ser consumidos com muita frequência. Vamos a falar, por exemplo, de carnes vermelhas, isto é, em contrapartida das carnes brancas. As carnes brancas são essas que nós temos que primar. Agora, as carnes vermelhas são essas que nós temos que temos que evitar o máximo possível, ok? Porque elas produzem, têm a capacidade de produzir ou de promover a produção de colesterol mau ao nível do nosso organismo. E não só, estamos a falar também do consumo de produtos de pastelaria, ok? Estamos a falar dos doces, estamos a falar dos bolos, estamos a falar dos cakes, por aí em diante. Tem também a questão dos sorvetes, ok? O consumo de álcool, ok? Também promove, e não menos importante, que não seja alimento como tal, também a redução, por exemplo, dos hábitos tabágicos. Primeiro, evitar consumir de forma recorrente alimentos como a preparação na base de frituras, okay? Seja lá qual for, mas evitar com que faça a preparação na base de frituras. Ou seja, se for a fazer na base de frituras, tem que evitar com que faça, por exemplo, usou o óleo, ok? Deixou arrefecer, ou pôs num pote ou numa garrafinha, e quando quiser fazer novamente uma outra fritura, fazer o uso do mesmo, ok? E repetidas vezes, okay? O que significa? Fez a primeira fritura, se for, por exemplo, para o peixe, fez a fritura e descartou. Mas se for por exemplo, para o caso do ovo, pode fazer o ovo e poder fazer, por exemplo, ou as batatas, e daí descartou. Isto é, o ideal é usou pela primeira e depois descartou. Mas o máximo também, dependendo do tipo de alimento que o indivíduo vai fazer o processo de fritura. Então, só pode ser, por exemplo, para um ovo, mas existem também aquelas técnicas de poder fritar o ovo sem um óleo, não é? Porque o princípio diz que o azeite, a concepção do azeite, não pode passar pelo processo de aquecimento. O azeite tem que ser consumido para com que as propriedades do azeite sejam muito bem frutíferas ao nível do organismo. Este azeite tem que ser cru. Pois é possível ter uma vida normal, mas sem exageros, com escolhas equilibradas e acompanhamento médico frequente. Nós chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.